as moléculas de cis 1,2 de cloreteno e trans 1,2 de cloroeteno são isômeros espaciais. Sobre essas moléculas, podemos afirmar que... Bom, então, aí vamos ver o que se trata. Vou primeiro desenhar as duas. A molécula do cis 1,2 de cloreteno, que foi a primeira que apareceu, é 2 carbonos, porque o prefixo é et, dupla entre os carbonos, porque o infixo é em, e 2 cloros, um no carbono 1, um no carbono 2. E cis significa que os cloros apresentam-se de um mesmo lado do plano, que corta, que secciona os carbonos da dupla. Então, essa seria o cis. Quando eu comparo a cis com o trans, a trans muda justamente a posição dos cloros. Agora eles estão diametralmente opostos, eles estão em lados opostos do plano imaginário que secciona a molécula através dos carbonos da dupla. Então, essa seria o trans, essa seria o cis. Aí ele começa perguntando o seguinte, letra D. As duas moléculas possuem apenas ligações covalentes polares. Bom, as duas, na verdade, têm também uma ligação covalente apolar, que é a dupla entre os carbonos, já que não há diferença de eletronegatividade, as duas, cis e trans, têm uma ligação covalente apolar. Então, a D não dá para aceitar. Letra C. A molécula cis possui momento dipolar resultante igual a 0. Bom, vamos provar isso através da soma vetorial. Quando eu faço isso para o cis, eu vejo que o cloro é o átomo mais eletronegativo na ligação com o carbono, aqui e aqui. E entre carbono e hidrogênio, o carbono é o mais eletronegativo. Então, na hora de fazer a soma de vetores, para ver qual seria a resultante do momento de dipolo, esse vetor que eu vou chamar de 1 e esse que eu vou chamar de 2, quando somados, dão uma resultante para cima. E quando eu somo os vetores 3 e 4, que também dão uma resultante para cima, eu percebo que somando o vetor A com o vetor B, eles não se anulam. E quando não há um anulamento dos vetores, quer dizer que há uma resultante que nesse esquema nosso, nessa representação, aponta vertical para cima. Então quer dizer que a soma dos vetores resultantes do momento de dipolo, ela nesse caso deu diferente de zero, e a molécula cis é uma molécula polar. O sentido desse vetor resultante nos mostra onde que estaria a concentração da nuvem eletrônica dessa molécula, que estaria ao redor dos cloros. Então, aqui seria o polo negativo. Enquanto que os hidrogênios teriam a menor eletronegatividade da molécula, teriam a rarefação, uma menor concentração da nuvem eletrônica, e seriam os polos positivos dessa molécula. Então, essa molécula ela é polar, não dá para falar que cis possui momento dipolar igual a 0. O momento dipolar, o Mi resultante, é diferente de 0. Então, a C também não dá para aceitar. Vamos agora ver a letra A. A molécula cis é apolar. Acabamos de ver que a molécula cis ela é polar. E a molécula trans é polar. Bom, nós vamos ver que é o contrário. A molécula trans, na verdade, ela é uma molécula totalmente apolar. Por quê? Na ligação C-Cl, o Cl é mais eletronegativo. Só que nessa representação, elas são ligações diametralmente opostas. Então, esse vetor que tem o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto desse, se anula com esse na hora de somar. Enquanto que, na ligação CH, o C é mais eletronegativo. E as duas ligações CH da molécula têm vetores que têm o mesmo módulo, mesma direção diagonal direita, mas sentidos contrários. Então, na hora da soma, eles se anulam. Bom, não há nenhum vetor resultante
Então, o Mi resultante, o momento de dipolo elétrico resultante é igual a zero nessa molécula, que é, portanto, apolar. Então, com certeza, o que foi falado na letra A é justamente o oposto, não dá para aceitar. Provavelmente, nossa resposta é a letra B de bola. Então, vamos ter que provar isso. A molécula cis possui maior temperatura de ebulição. A cis, para ela ter uma maior temperatura de ebulição, a justificativa é o tipo de interação intermolecular que ela é capaz de fazer com outras moléculas. No caso de uma molécula polar, ela é capaz de fazer dois tipos de interações específicas. Quais são elas? A interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, e, por ser polar, realiza também dipolo permanente, dipolo permanente. Enquanto que moléculas apolares, como a do trans 1,2 dicloreteno, vai realizar apenas um único tipo de interação, que é a dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, por ser polar, a molécula do cis consegue realizar interações ligeiramente mais intensas que a do trans. E essa intensidade um pouco maior fará com que seja necessária uma maior quantidade de energia para romper tais interações, e isso acarreta num aumento da temperatura de ebulição, em comparação com o seu isômero espacial trans. E, portanto, a nossa resposta é a letra B de bola.